A agroecologia urbana teve um crescimento significativo durante a pandemia. Paralelamente a isso, o uso dos agrotóxicos também continua avançando na produção agrícola, tornando o Brasil campeão mundial no uso desse tipo de substância química. As novas leis favorecem a importação de venenos expressamente proibidos em vários países. Hoje vamos conhecer algumas reações que esses produtos podem causar no meio ambiente e também quem faz uso deles. E uma alternativa agroecológica que a Horta Quintal na Cidade vem promovendo para diminuir os impactos negativos na comunidade e, por meio disso, obter uma alimentação mais saudável. Adubação orgânica versus agrotóxicos. Para saber um pouco mais da linha tênue entre esses dois produtos, a gente vai conversar agora com o Felipe, que é engenheiro ambiental. Ele aprimorou o sistema de adubação orgânica aqui da horta, que é praticamente uma composteira industrializada. É possível usar apenas adubo orgânico em uma horta como essa ou a gente precisa apelar para agrotóxicos? Com certeza não precisamos apelar, é muito suficiente. Usar o adubo orgânico aqui é mais que suficiente, né? A gente já usa isso há um tempo já, nunca foi usado agrotóxico aqui. A gente tem berinjela crescendo, a gente tem folhagens, já várias gerações de folhagens que a gente vem colhendo e nunca foi necessário o agrotóxico. A gente tem um sistema nosso de adubação orgânica que o resíduo de quem mora na região aqui, que participa da horta, traz o resíduo. Tem o próprio resíduo dos manejos dos canteiros, que também vão para a composteira. Isso tudo traz nutriente que é da compostagem, o nutriente que é do manejo aqui da região, para ser tratado aqui e reutilizado aqui. Ou seja, o lixo que você joga fora, na sua casa, ao invés de ir para um aterro sanitário, ao invés de ir para um lugar que vai ficar retido e não vai ser utilizado, ele volta para a horta e alimenta os canteiros, né? Você tem um nutriente que não se perde. Você tem um nutriente que vem do vizinho, entra na composteira, depois aduba os canteiros e gera novos nutrientes, novas folhagens, alimento mesmo, né? Nós não estamos aqui querendo encher a geladeira de todo mundo, mas a gente tem consciência de que tudo que a gente planta aqui usou o adubo orgânico, né? Se há uma falha, se há uma falta de um nutriente, tem agrônomos aqui que trazem o pó de osso, né? Tem essa vantagem também, né? O adubo orgânico, ele às vezes falta alguns nutrientes, mas isso é corrigível com outros nutrientes, com outras fontes que não precisa ser o agrotóxico, né? Quando você deixa de trazer isso para cá, o nutriente se perde no ciclo dele, né? No ciclo urbano, né? Essa composteira dentro da horta comunitária é o ciclo do nutriente no próprio meio urbano, né? Na minha casa, eu faço compostagem, adoro compostagem, eu acho sensacional, minhocas trabalhando, invertebrados ali, todos trabalhando. E o resíduo, eu vejo um resíduo de grande potencial para nutrir plantas, para eliminar pragas, né? Só que dentro de casa é difícil para todo mundo fazer isso, né? É muito difícil porque tem pessoas que têm restrições do manuseio, do conhecimento. E é interessante que a cidade tenha um ponto urbano, como a horta comunitária, que faça isso, que crie uma área de oportunidade, uma área da cidade tem a oportunidade de destinar adequadamente seu resíduo orgânico sem perder esse nutriente. O agrotóxico ele traz alguns benefícios para curto prazo, mas em longo prazo ele destrói uma estrutura de micro-organismos no solo muito forte, algumas até benéficas para as plantas, benéficas para o solo. Então, a gente vê aqui o benefício disso aí, porque a gente não perde esse solo, né? A gente não tem que repor agrotóxicos, não tem que repor nutrientes, micro-organismos que fixam o nitrogênio do ar em folhagens, para nutrir folhagens. O agrotóxico também elimina isso. Então, a gente tem que botar nutriente, botar nitrogênio, se a gente colocar o agrotóxico, né? Felipe, é notório que o agrotóxico é muito prejudicial para a nossa saúde, né? Prejudica solo, rios, animais. Quais são os verdadeiros malefícios que o uso do agrotóxico traz para a sociedade? Primeiro, que ele chega na população,
porque o sistema de tratamento convencional de esgoto, ou de tratamento de água, ele não tem o potencial de eliminar esses nutrientes, né? Os limites, os parâmetros que pode ter na água são muito maiores que no exterior, né? E outros problemas são, primeiro, o contato de quem consome esse produto, né? Que tem presença desse produto no leite materno, a criança absorve isso, né? Tem alguns malefícios de contaminação, né? Principalmente, que eu acho que é uma questão importante, é quem usa e trabalha com isso. Ou seja, quando a gente compra um produto com agrotóxico, você torna possível pessoas usando isso dentro da lavoura. A dispersão desses produtos em outras plantas que não são de interesse. Ou seja, existem casos de intoxicação muito severas em quem usa esse agrotóxico. Ou seja, quando você compra um produto químico, um alimento que usa o produto químico, o agrotóxico, você tem um malefício de quem colheu isso, sabe? A gente tem alguns indícios de pessoas que usam o alimento, sim, mas o malefício também das pessoas que utilizam na produção é muito pior. Isso eu acho que é uma impacto. Quando você compra, você sente. É um veneno invisível. A maior parte do volume de agrotóxicos usados nas lavouras é destinado à produção de soja, sendo que, de todo o agrotóxico produzido no planeta, só o Brasil consome cerca de 20% dessa parte. Ainda assim, nosso país caminha para ser campeão na produção agrícola. Existe um grupo da USP chamado Exalc, que eles já trabalham há um tempo pesquisando os micro-organismos que vivem no solo para combater alguns patógenos, alguns neumintos que causam problema no sistema solo-raiz ali embaixo, onde a gente não consegue dar conta. Pesquisas com cobertura vegetal, pesquisas com outras plantas em parceria com o café, com a soja. Ou seja, tem uma pesquisa já se envolvendo em nível de universidade para reduzir o uso de agrotóxicos. Isso é muito importante. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde e do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o uso indiscriminado de agrotóxicos causa a morte de mais de 20 mil trabalhadores rurais por ano. A Organização Internacional do Trabalho afirma ainda que 70 mil intoxicações agudas e crônicas são causadas por ano, e estudos revelam também que mais de 50% dos diagnósticos de câncer de próstata e leucemia têm relação direta com o uso de organofosforado, uma substância altamente tóxica encontrada nos defensivos. O ano de 2019 foi um ano recorde de liberação de agrotóxicos no Brasil, inclusive outros agrotóxicos que não eram usados aqui e são proibidos em outros países de primeiro mundo, ou seja, aqui pode, né? Mas é um esforço contra a questão da liberação de agrotóxicos. O trabalho agroecológico, né? Existe essa contrapartida, existe esse conflito e o agroecológico tem que continuar. E no meio urbano é muito importante isso, né? Você trazer para o meio urbano a plantação, a produção de alimentos possível sem o uso de agrotóxicos. O agrotóxico não foi feito para a saúde, foi feito para o lucro. Então, se você quer produzir mais, você vai usar mais agrotóxico. A justificativa de muita gente para atender muita gente é muito forte, né? Você dizer que precisa atender muita gente é um viés muito forte de o que você vai produzir. E isso vai impactar no preço do alimento e não na mudança do uso do agrotóxico para material para adubação orgânica. Em larga escala é muito difícil. Então é mais fácil você aumentar o preço do alimento da população e comprar um agrotóxico mais caro, que vem de avião a jato, que vem de um transporte mais caro, do que alterar o sistema de latifúndios, de grandes fazendas, que pode aparecer talvez outro produto que não foi testado ainda, mas foi liberado para poder produzir mais, né? É uma questão dessa troca da saúde para o lucro. Não que esses fazendeiros não tenham que ter lucro.
casas de vendedores de produto orgânico perto da minha casa, com quem eu compro, que deixou de usar o agrotóxico porque viu casos de depressão, casos de problemas mentais, tiveram que comprar remédio para conter o problema do agrotóxico. Ou seja, tiraram, houve uma época ruim, porque o solo ele não tinha matéria, não tinha micro-organismo para se manter, mas com o tempo ele foi se restabelecendo.